glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, amém? E eu quero começar essa palavra te dizendo que Deus nunca abandonou um cansado, amém? Aleluia. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque há um tempo atrás, os especialistas diziam que nós estaríamos vivendo a geração da ansiedade. Isso por um tempo foi real, mas os especialistas agora dizem que estamos vivendo a geração dos cansados. E isso é verdade. Se você conversar com pessoas próximas, você vai perceber que em algum momento da conversa elas vão dizer essa frase: eu estou cansado. Né? A gente percebe isso porque a gente conversa e lida com muitas pessoas e é praticamente unânime as pessoas em algum momento da conversa dizerem: eu estou cansada, eu estou cansado. Mas a boa notícia de Deus para as nossas vidas nessa noite é que Ele nunca abandonou um cansado. Aleluia! Glória a Jesus! E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17. Aleluia! Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Oh Deus, obrigada por estarmos aqui, Jesus. Essa palavra vai transformar os nossos corações. Nós cremos nisso, Deus. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 17. A partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim, Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque que debaixo dos céus, de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Amados, o fato é que em uma guerra sempre existirão o quê? Dois exércitos. Amém? Nesse caso, nós temos então o exército de Israel, que Josué estava à frente dele na batalha. E nós temos o exército de Amaleque, o povo inimigo de Deus. E ali eles entraram numa peleja, numa guerra, numa batalha. E o que a gente ouve dizer acerca da vitória de uma guerra? A gente ouve dizer que o melhor é que vence.
Não é assim? Inclusive existe uma frase que diz que vença o melhor. Então o que é comum numa guerra é que o mais preparado vença. O que é comum numa guerra é aquele que tem um armamento mais potente vença. O que é comum numa guerra é o exército que estiver mais bem organizado, mais bem liderado, é que vai vencer a guerra. Mas nós estamos vendo aqui a história de uma vitória que não veio pelo que era o melhor exército, mas nós estamos vendo aqui uma vitória que veio através de uma pessoa, de um homem que tinha em suas mãos a vara de Deus. Diga assim comigo, Moisés. Mais forte, diga Moisés. Tinha na sua mão a vara de Deus. Aleluia. Essa vara de Deus, ela significa a responsabilidade espiritual sobre todo aquele exército. Josué foi chamado para descer a peleja, mas Moisés foi chamado para subir o monte e ali sustentar um exército inteiro com a vara de Deus em sua mão. Aleluia! Aí você entende, porque muitas vezes, de repente, dentro da sua casa, você olha e você diz assim, mas somente eu oro aqui. De repente, você olha no seu trabalho e você pode dizer, só tem eu de crente aqui. De repente, você possa estar num ambiente que você olha ao seu redor e você diz, meu Deus, só eu estou nessa guerra espiritual por esse povo, por essa vitória. E é assim que acontece, amém? Deus levanta Moisés com uma vara em sua mão para decretar a vitória do povo de Deus nessa terra. Aleluia! Diga glória a Deus, diga aleluia. Creia nisso, em nome de Jesus. Por quê? Porque de repente você é alguém que está nessa situação e a batalha está cansando as suas mãos. De repente você que entrou aqui nesse lugar se sente exatamente como Moisés estava com o passar do tempo. Porque a Bíblia vai dizer que ele se cansou. Mas o que nós precisamos entender nessa noite, e que muitas pessoas não se dão conta disso, é que enquanto você sai para trabalhar, enquanto você está lá na peleja, como Josué estava com o povo, há um Moisés que se colocou à disposição de Deus por sustentar a sua vida e para que através da vida dele, Deus te dê vitória. Amém? É necessário que você entenda isso nesta noite, para que você se torne aquele que vai ser o Ur e o Arão do Moisés da sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo, Deus é quem dá vitória. Mais forte, diga, Deus é quem dá vitória. Mas essa vitória depende do Moisés que ele colocou sobre a minha vida. Amém? É necessário que você entenda, amados, que muitas vezes, enquanto você sai, enquanto você viaja, tira férias, vai no shopping, está no cinema, tem um Moisés que às vezes não dorme, tem um Moisés que às vezes não tira férias, tem um Moisés que está na brecha pela sua vida o tempo inteiro. É necessário que você compreenda isso, porque Deus nessa noite, Ele vai restaurar as forças dos Moisés que Ele tem levantado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o que é interessante nós vermos aqui? Alguém quer ganhar uma pedrinha na sua coroa lá na glória? Amém? Então alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Oh, glória! Aleluia!
Anjo, anota aí essa pedrinha na coroa. Aleluia. Glória a Deus, amados. E o que acontece aqui é que, vamos ler no versículo 11, que diz assim: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Você já se deu conta de que... Deixa eu só beber água, gente. Vai dando glória a Deus, aleluia aí. Para eu não ficar constrangida de beber água. Fala Deus, glória a Deus aí. Você já se deu conta de que se eu pedir para você levantar os braços e só baixar os braços depois que eu terminar de pregar, será que você dá conta? A maioria de nós não consegue ficar 5 minutos com as mãos levantadas. Ficar 3 minutos, você fica, mas pedindo para morrer. Agora você consegue imaginar uma guerra inteira, que às vezes durava o dia inteiro. Então, o problema de Moisés não é que ele não queria mais permanecer com as mãos levantadas. É porque chega uma hora que o peso do braço fica insuportável. Chega uma hora que o braço já não obedece mais o comando do cérebro. Sabia disso? Então, Deus, ele olha e ele fala assim: calma, Moisés, você não está sozinho nessa guerra. Aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão, fala: calma, você não está sozinho nessa guerra. Eu vou te explicar rapidamente por que o braço pesa. Por que o braço levantado, que é o que determina a vitória, por que ele vai pesar? De repente você não saiba, porque de repente você seja daqueles alunos, né, que não assistiu a aula de física. Eu fiquei sabendo que o Fernando pulava até o muro lá da Maria Ambrósio. Então vai que o dia que ele pulou o muro da Maria Ambrósio, da escola, foi o dia que o professor deu essa aula de física, né? Então, eu não sou boa de física, mas eu vou explicar rapidamente para você. O fato é, amados, que pela física, o peso é diferente da massa. Quando a gente sobe na balança e fala assim: eu estou pesando 60 quilos. Na verdade, essa fala, de acordo com a física, não está correta. Por quê? Porque o que nós temos é massa. A massa é que é 60 quilos, certo? O que é o peso? O peso, de acordo com a física, é a massa vezes a ação da gravidade na Terra. Entenderam? Então, o físico vai dizer o quê? Que a Terra tem uma gravidade de mais ou menos 10 metros de segundo ao quadrado. Pastora, o que você está falando? Calma que você já vai entender tudo. Então, o peso é 60, que é a massa, vezes 10, que é a ação da gravidade. Compreenderam até aí? Que é igual 600. 600 o que? Newton. Porque Newton é 600 Newton, Adriano. Pronto. Você nunca mais vai esquecer dessa pregação. Se um já é difícil, imagina 600 Newton, Adriano.
Então, presta atenção, gente. Vocês entenderam? Então, os 600 newtons é a sensação do seu peso na Terra. Por exemplo, se você estiver na Lua, a sua massa é 60 quilos, certo? Só que lá na Lua, a gravidade ela é 1,6. Isso significa que o seu peso será 96 newtons, que é equivalente a 12 quilos. Então você tem 60 de massa, mas a sua sensação de peso é 12 quilos. Estão compreendendo? Lá em Júpiter, se você conseguir ir lá a gravidade é 24,8, ou seja, o seu peso lá vai ser 1.488, que é correspondente a 155 quilos. Vocês entenderam? Então a massa, ela permanece a mesma. O que diferencia o peso é a gravidade. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei para o pastor, amor, eu descobri uma coisa. Eu não estou gorda, eu só estou morando no lugar errado. Porque se eu estivesse lá na Lua, eu ia pesar menos. Fecha parênteses, vamos fechar o parênteses aqui. Então, amados, o que significa isso? Sabe o que pesa na sua vida? O que pesa na vida do Moisés? E aí você vai entender por que você está cansado. Porque tem gente que pensa assim, o que está pesando é a minha família. Não é a sua família. Não é a família que pesa. Não é o trabalho que pesa. Não é o ministério que pesa. Não é a igreja que pesa na sua vida. O que pesa na vida de um Moisés é a pressão que está sobre a vida dele. Vocês estão entendendo? A pressão que existe hoje na atmosfera espiritual da cultura da nossa geração. E qual é essa pressão? Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você tem que ter um maior desempenho em tudo que você faz. Você rola o dedo na internet, o que você mais vê ali são pessoas dizendo, seja a sua melhor versão, venha fazer esse curso, que aqui você vai desativar na sua mente a sua melhor potência. Gente, é só eu que vejo isso? Então nosso mundo está debaixo dessa pressão. Você tem que ser o melhor nos seus relacionamentos. Igual esses dias eu ouvi um pastor que dizia assim, que ele era um ótimo pastor, mas ele era ruim de mesa. Aí eu falei, gente, o que significa isso? Perguntei pro meu esposo, agora tem que ser bom, né? De cama, mesa e banho, eu não entendi. Falei assim para ele, né? Por quê? Porque o pastor, ele não precisa ser apenas um homem de Deus. Ele tem que ter um ótimo relacionamento com todo mundo e ser o melhor. E isso vem como uma pressão. Você quer ver outra pressão que pesa? O tempo. Ah, como essa pressão pesa. Quando a gente vai pentear os cabelos assim, a gente começa a ver uns cabelos brancos surgindo. E a gente fala, meu Deus.
Cadê o cumprimento daquela promessa, Jesus? Eu já não tenho tanto tempo assim, Senhor. Não é verdade? Deus, quando que isso vai acontecer na minha vida? Eu já não tenho tempo suficiente. Então essa pressão do tempo, ela vem rasgando e pesando a vida dos Moisés de Deus. Outra pressão é a pressão do resultado. Ah, como essa pressão vem. O que são os resultados? Os números. Você tem que apresentar não somente o desempenho, mas você tem que ter números. Para você ser considerado, para você ser alguém relevante, você tem que ter números. Senão ninguém te ouve, senão ninguém dá crédito para você. E aí essa pressão vem. E aquele braço que antes parecia leve, começa a pesar. O peso começa a ficar insustentável. E sabe o que o inimigo está esperando? O inimigo só está esperando o momento que o Moisés vai dizer: vou desistir. O inimigo só está esperando o momento de Moisés dizer: não suporto mais. O inimigo só está esperando o momento do Moisés dizer: entrega os pontos. Porque se o Moisés fizer isso, o povo de Deus perde a batalha lá embaixo. Mas o que o inimigo não sabe é que Deus tem Ur e Arão que estão com Moisés no monte e não vai deixar essa peteca cair. Aleluia! Glória a Deus! E a primeira coisa que eles fazem é rolar uma pedra para colocar Moisés assentado nela. E qual é essa pedra, igreja? Essa pedra é a mesma pedra que lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 17, Jesus perguntando aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E de repente Pedro faz uma declaração, e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Ele está dizendo que essa afirmação de Pedro é a pedra que nós podemos descansar, é a pedra que nós podemos firmar os nossos pés, é a pedra que não nos deixará vacilar. Aleluia! Então, quando você estiver cansado, aprenda a descansar, para que você não venha a desistir. Só que o descansar que traz resultado é descansar na pedra. É descansar na presença de Deus. Porque o que nós vemos são pessoas cansadas, querendo descansar na frente do Netflix. E a Netflix, ela não te descansa, ela te distrai, que é diferente. O shopping, fazer compra, estourar o cartão de crédito, não te descansa lá, só te distrai. Entende? Então, quando você estiver cansado, aprenda a descansar, para que você não venha a desistir. E o descanso, ele só vem quando você se assenta, se acomoda, se assegura na pedra que é Cristo Jesus. Amém? Sabe por quê? Sabe por que você só descansa na pedra? Porque Jesus sabe da tua limitação. Jesus sabe que o que está acontecendo contigo não é preguiça. Jesus sabe que o que está acontecendo com você não é indisposição. Jesus sabe que o que está acontecendo com você não é manha, não é frescura. Ele sabe
a tua limitação e Ele sabe que verdadeiramente você está cansado. É por isso que é só nessa pedra que nós encontramos o verdadeiro descanso. Sabe por quê? Abre comigo lá em Isaías, no capítulo 40, aleluia. Oh, glória a Jesus. Isaías, capítulo 40. Versículo 28, igreja. A palavra de Deus diz assim para mim e para você nessa noite. Não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Mas o versículo 29 vem declarando: dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Ah, Jesus, só em Ti nós podemos ser renovados. Só o Senhor pode renovar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. O que o inimigo não conta é que Deus tem uma estratégia. Arão e Ur estão lá em cima com Moisés. E eles vão se colocar um de cada lado de Moisés. E quando eles começam a perceber que Moisés não dá conta mais de levantar os seus braços, então eles mesmos vêm e começam a sustentar os braços de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. E eu fui pesquisar o que significa Ur. E no original da palavra significa buraco. E eu falei, Deus, como assim? O Senhor está preparando um buraco para sustentar o braço do Moisés? O Moisés já está cansado e o Senhor envia para ele um buraco. E Deus falou ao meu coração, Ele disse assim, buraco é aquele que tem profundidade. Buraco significa aquele que já esteve num buraco, mas que saiu dele. Que teve experiências fortes com Deus para poder dizer, eu posso te ajudar, porque eu fui alguém que estive num buraco e o Senhor me resgatou de lá. Significa dizer, amados, que Deus vai trazer pessoas com profundidade para sustentar o braço do Moisés. Pessoas que tiveram experiências fortes com Deus, que sabe de onde Deus tirou. Amém? E Deus também traz Arão, que significa portador de luz. Aleluia. Por quê? Porque quando alguém está cansado, essa pessoa que está cansada pensa que já é o fim. Quando alguém está cansado, é alguém que pensa que para ela já deu, que já não tem mais saída, que já não tem mais resposta. E aí Deus vai enviar Arão, o portador da luz, para irradiar e dizer, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Aleluia. Você só está cansado
mas ainda não terminou. Você só está cansado, mas Deus ainda tem vitória para te entregar. O portador da luz vem dizendo, ainda não se concretizou, a história ainda não terminou. Olha a luz de Deus chegando, olha a luz de Deus irradiando, olha a luz de Deus trazendo revelação de que ainda não é o fim, ainda não acabou. Aleluia! Glória a Deus. Ah, Jesus. E com tudo isso, Moisés permaneceu com seus braços levantados. E o povo de Israel teve vitória sobre Amaleque. E Moisés vai erguer um altar, e nesse altar ele vai fincar uma bandeira. E essa bandeira significa: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! E sabe por que essa bandeira é importante? Porque quando o inimigo te avistar de longe, a primeira coisa que ele vai ver é essa bandeira. E é diante dessa bandeira que ele vai tremer. É diante dessa bandeira que ele vai fugir. É diante dessa bandeira que ele vai recuar. Porque ali ele saberá que tem alguém que venceu pela vara de Deus, pela mão poderosa do Senhor, que levantou Moisés para guerrear no mundo espiritual pela sua vida e te fez prevalecer contra Amaleque. Aleluia! Glória a Deus! Creia nessa palavra que Deus está trazendo sobre a sua vida hoje, porque hoje é uma noite de renovação. E para nós terminarmos, Isaías capítulo 5. Aleluia! Isaías capítulo 5. Versículo 26. Diz assim, meu Deus, ele arvorará o estandarte ante as nações de longe e lhes assobia desde a extremidade da terra. Aí vem apressadamente. Olha o versículo 27, gente. Olha isso, igreja. Não há entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme. Não desata o cinto dos seus lombos. E não se rompe a correia dos sapatos. Aleluia! No meio do povo de Deus não vai ter mais cansado. Porque o Espírito de Deus nos renovará. No meio do povo de Deus não vai ter mais ninguém exausto, ninguém abatido, ninguém querendo entregar os pontos. Porque o Senhor nos renovará. Pastora, aqui está tranquilo, está tudo bem. O problema é segunda-feira, quando eu chegar no meu trabalho. O problema, pastora, é quando eu tiver que enfrentar a semana e ali o negócio fica difícil. Irmão, nesse momento você está sendo Josué, você está no campo da batalha, mas você pode ter certeza que Deus não vai te deixar sem um Moisés, com as mãos levantadas, para declarar a vitória de Deus sobre a sua vida. Eu quero dar uma boa notícia para você que está aqui. Nós temos um Moisés sobre a nossa vida. E eu estou falando isso, amados, porque eu vejo, ninguém me conta. Eu sou a testemunha que esse Moisés não abaixa as suas mãos. E se a vitória ainda não chegou, ela está perto de chegar. Porque ele pode estar cansado, mas Deus vai enviar o Uri e o Arão hoje.
Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus.